Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de mais uma vez nos reunirmos para tão somente ouvirmos a Sua voz, aprendermos um pouco mais da Sua santa palavra. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós encerramos na quarta-feira o tema Aplique o sinal ou morrerá. Dentro desse tema nós estudamos a mensagem O Sinal. Que mensagem? Uma mensagem muito reveladora. Nos ajuda a compreender melhor o tempo que nós estamos vivendo. Quais são os requisitos que nós precisamos para poder então adentrar ao êxodo, porque o êxodo é a saída, né? Quando eles aplicaram o sinal ali no Egito, estavam ali aprisionados, e a forma deles saírem libertos daquele Egito era fazer aquilo que Deus havia pedido. Recolhido o animal, guardado por tantos dias, depois sacrificá-lo pela tarde, e no entardecer aplicar o sinal. Nós vemos o paralelismo onde o profeta veio e nos fala sobre esse paralelismo, e o tempo que nós estamos é o tempo do entardecer também. Então nós vemos, glória a Deus, então nesse tempo do entardecer nós vemos a necessidade de ter esse sinal aplicado. Agora, o que acontece depois que cumpre os requisitos de Deus? Aplica o sinal, o anjo da morte passa, não fere aquela casa onde o sangue estava aplicado. Então inicia-se a trajetória, que é um êxodo, conhecido e chamado como êxodo, o caminho para entrar à terra prometida. Então o profeta tomou uma mensagem, o terceiro êxodo, mostrando o que significa aquele primeiro êxodo, depois o segundo êxodo que houve, e esse terceiro êxodo é o que estamos evidenciando hoje. Então o profeta nos explica isto, esta cronologia, mostrando o significado daquilo que aconteceu lá atrás, aquilo que vem acontecendo hoje. Lá nós sabemos que o êxodo era a saída de uma terra material e a adentrada a uma terra material, não era uma terra espiritual. Nós conhecemos isto. Então era a saída de uma terra material para adentrar a uma terra material. Mas esse terceiro êxodo, há algo aí que nós precisamos compreender. Nós já estudamos esta mensagem aqui em 2010, estudamos ela em 2019, como que há 4 anos atrás, e senti na direção para que pudéssemos estudar ela neste momento, e vemos extrair dela aquilo que nós precisamos na etapa em que nós estamos vivendo. Amém? Vamos todos colocar de pé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 8 em diante, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos.
E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Nós aprendemos no tema anterior que tratamos, o sinal, que tem que haver um sacrifício. O profeta disse que tem que haver um sacrifício, e ele falou que esse sacrifício nós precisamos mortificar os nossos próprios pensamentos, para que a vida que estava naquele sangue pudesse voltar e entronizar-se dentro de nós. Não aquele sangue daquele animal do Velho Testamento, mas sim o sangue do Cordeiro de Deus. Então, para que a vida de Cristo esteja em nós, tem que haver morte. Aqui Paulo nos fala novamente, 2 Coríntios, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém. Oremos. Após a oração, vivendo, Ele me amou. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tens permitido estarmos aqui reunidos em teu santo nome, neste entardecer deste dia, ó Pai, sendo contado o último dia da semana. Com gratidão em nossos corações, nos aproximamos na tua presença, agradecidos por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pela semana de vitória, ó Pai, que tu nos deste, pelo pão provido em nossas mesas, ó Pai, pela proteção concedida-nos, ó Pai, e por esta oportunidade também que anelamos tanto, projetamos isso em nossos corações, o desejo, criamos esta expectativa em estarmos aqui reunidos, para tão somente ouvirmos a sua voz. Sabemos que tu has de ouvir a nossa oração, desde que cumpramos os teus requisitos, ó Pai, e temos cumprido assim do melhor que temos podido e temos o conhecimento de assim fazê-lo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fale conosco, as nossas almas, nossos corações, nesta noite de uma forma especial, como sempre tem nos falado. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet e aqueles que posteriormente estarão assistindo, ouvindo em seus lares, onde quer que seja, ó Pai, derrame sobre eles a porção da tua palavra, a porção do teu Espírito Santo, que tu possas dar a guiança a eles que eles têm necessidade, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos de todo o mal. Estamos vivendo em um tempo próximo à virada de um ano, e a sociedade entra num alvoroço completo, ó Pai, em uma loucura completa, e nós sabemos que só podemos estar, ó Pai, protegidos, baixo o teu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário, com a tua mão, ó Pai, de graça e de misericórdia, nos guardando e nos protegendo, ó Pai, ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, que tu possas partilhar o pão da vida para nós nessa noite, que é a tua palavra, ó Pai, e a recebemos com gratidão em nossos corações, e queremos, ó Pai, tomar tudo aquilo que temos necessidade, e assim receber, nutrir a nossa alma da revelação da tua palavra. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Receba toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, pois o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Vivendo, Ele me amou. Ó, que glorioso dia! Quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus pra nascer de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo Ele é. O véu se fez carne
telefone. Entre nós a luz brilhou, sua glória revelada. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou. Entregue-se completamente à adoração. Ele é digno de receber o louvor. Ressuscitado, justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia o levaram ao monte do Calvário. Um dia o crucificaram para morrer num madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportando os meus pecados, pois meu Redentor ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pregadas por mim. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado, justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia a sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu. Então ele ressurgiu e triunfou sobre a morte. E agora ele vive eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar. Vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitar.
ressuscitado, justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Essa mensagem do terceiro Êxodo, eu gostaria de ler ela desde o início, algumas partes ali. Depois o profeta entra em uns avisos locais, nós vamos pular ali. Mas desde o início eu gostaria de ler ela, porque há algumas... Quando o profeta conta uma história, não é por contar simples. Há algo muito grande naquelas histórias, se você parar e meditar. Realmente, você vai conseguir ver grandes coisas. E de muitas ajuda para nós mesmos, no literal, muitas ajudas. Pessoal, que nós vamos precisar. Se você tão somente discernir, ele também fala sobre isso. Se você for espiritual, você vai conseguir captar o que está por detrás. Você lembra quando ele contava a história daquele escravo, né? Por que ele contava aquela história? Quando ele contava a história da águiazinha, eu vi uma história de um fazendeiro, olha, eu ouvi uma história, mas aquela história havia uma aplicação espiritual. Quando ele contava as histórias de caça, o que acontecia, havia algo grande por ali, por detrás daquilo. E se você for espiritual, você vai conseguir captar. Então que Deus possa nos dar um coração, uma mente, uma visão espiritual, um ouvido espiritual, para que possamos assim daí extrair aquilo que nós temos necessidade e tomar muitos ensinamentos para o nosso dia a dia também. Isso nos ajuda muito, tá bom? Essa mensagem foi pregada em 63, 30 de junho de 63, logo após a abertura dos selos, bem após. Final de março, início de abril, foi quando foi pregado os selos, né? Então, vejam só. Então, mensagem do terceiro Êxodo, o profeta diz: tudo é possível, somente crer. Inclinemos a cabeça agora para uma palavra de oração. De cabeça inclinada, gostaria de saber se há algum pedido especial que gostariam que fosse conhecido diante de Deus. Apenas ergam a mão e, sobre a sua mão, mantenha o seu pedido. Pai Celestial, estamos gratos por isto. Outra ocasião de nos reunirmos deste lado da eternidade. Estamos esperando por renovação de forças que venha de Ti, para nos dar coragem para a jornada que está à frente. Nós nos reunimos como os filhos hebreus se reuniam de madrugada para recolher o maná que tinha sido provido para eles durante a noite, para sustentá-los durante o dia vindouro. Nós nos reunimos pelo maná espiritual neste momento, para nos dar força para a jornada. Sobre cada uma dessas mãos que se ergueram, Tu sabes tudo de que eles têm necessidade, Senhor. Faço a minha oração com a deles diante de Ti, que Tu supras cada necessidade que eles tenham, cure os enfermos e os aflitos, Senhor. Sabemos que Tu és Deus e podes fazer todas as coisas, e prometesses fazê-las, se somente pudéssemos fazer como o cântico nos propôs somente crer, e como ouvimos as gloriosas palavras, caminhar e falar como o Rei. Agora, Deus, Pai, abençoa a Tua palavra enquanto ela é proferida, e que ela encontre seu lugar de descanso em nosso coração, de modo que produza aquilo que pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos isto. Amém. Creio que foi dito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parágrafo 9. A hora é mais tardia, alguém disse há pouco, em oração, no momento em que eu estava, a hora é tardia e a necessidade é grande. E estamos aqui para tentar participar
com nossa parte, para contribuir com esta grande hora em que estamos. Agora, querendo o Senhor, esta noite, quero falar sobre o tema: sua vida é respeitável para o Evangelho? Outra tradução é sua vida digna do Evangelho? Mas ele ia pregar isso na noite. Isto é, eu quero gravar isto. E agora não sei se vão gravar isso nesta manhã ou não. Vejo alguns na sala, alguns dos companheiros ali, suponho que vão. E que ele dá mais alguns avisos, no 14 ele diz assim: e agora, às vezes ao falar sobre essas mensagens assim, eu digo coisas que são um tanto cortantes. Realmente não é minha intenção que seja exatamente para esta igreja aqui, ou algo assim. Lembre-se, quando estou falando, isso vai em torno do mundo. Está vendo? E temos um sistema com as fitas ao redor do mundo, e eles levam essas mensagens florestas adentro e a toda parte. E o Espírito Santo às vezes me leva a dizer algo que pode ser exatamente aquilo que ele queira para alguém lá na Austrália, em algum lugar, ou algo assim. Por isso, talvez existe aqui, para que talvez algumas condições, você diria, bem, agora essa condição não existe aqui, para que ele diz isto? Talvez seja para algum outro lugar. Veja, deste modo, sim, tenho certeza que vocês entendem isto, que estas mensagens não são direcionadas a ninguém, são só direcionadas à igreja como um todo, por toda parte, e o que quer que o Senhor nos leve a dizer ou fazer. Tivemos uma ocasião gloriosa lá em Hot Spring, e numa reunião pentecostal antiga. Tenho certeza que muitos de vocês estão satisfeitos de que haja povo pentecostal lá, visto que vocês que foram, bem, só eu não conheço o grupo. Era só para eu ir por uma semana e cedi 2 ou 3 dias, mas quero dizer uma coisa: naquela reunião eles sem dúvida tinham fé para crer, se algum de vocês esteve lá. O que eu sei, esta senhora aqui sentada no canto, não sei quem ela é, ou bem aqui, sei que ela esteve lá. Conheço alguns irmãos que estiveram lá, o irmão Jackson, eles, e algum irmão Palmer. É isso que as pessoas recebem quando têm fé. Estão vendo? Vocês notaram aquela fila de cura? Não houve nenhum que entrou ou que saiu que Deus não tenha curado. Estão vendo? Estão vendo? E assim quando se tem fé. E outra coisa, talvez haja alguns de vocês que não entendam esta emoção, dançar, gritar. Bem, eles não estão olhando para nenhuma pessoa em particular, só estão gritando diante de Deus. Estão vendo? Isso está bem. Mas, quero dizer, é um dos grupos de mulheres de aparência mais limpa que já vi. Aquele cabelo comprido, pessoas de lá do mato, das partes remotas da mata, mas não creio que tenha visto ninguém por lá que tivesse aparência moderna assim. Vocês sabem o que eu quero dizer, com todo tipo de maquiagens, coisas tais. Isto mostra, posso não concordar com eles em tudo quanto ensinam, mas sem dúvida que posso concordar com isso. Eles pareciam cristãos para mim. Assim o Senhor me levou a falar sobre um tema ontem, ou anteontem, ao meio-dia, somente uma vez mais, Senhor. E na igreja, alguns deles lá não sabiam, eu fiz aquilo com um propósito, porque o Senhor me levou a fazê-lo. O pequeno grupo que estava se desviando para alguma coisa, e o Senhor ajudou para isto, fazer isto. Assim foi simplesmente maravilhoso. Eu certamente, você sabe, as coisas acontecem, se não tem olho espiritual, você não entende. Está vendo? Você tem de esperar por estas coisas. Eu entrei e este irmão Urgren, esta é a segunda vez que eu ouvi este homem cantar. No momento em que entrava na sala, ele estava cantando: eu caminho e converso com o rei. Pensei, não é bonito? Como que o rei sempre está vendo, caminhando e conversando? Isso significa que é um companheirismo constante, não só na igreja, mas por toda parte, caminhar e conversar com o rei.
E ali eu olhei na parede e havia um cartão colado num pequeno quadro ali, de uma cena que um homem chamado George Todd tinha pintado para mim. Não sei por que este homem fez isso. Talvez, quem sabe, ele simplesmente não pensou e ele o tinha pintado. É um quadro de uma montanha, floresta adentro, e o riacho descendo agitado, e do outro lado do riacho encontra-se uma veada e um filhote com as orelhas erguidas, olhando para o outro lado do riacho. Não sei se o senhor Todd está aqui, não conheço, mas quero dizer isto: o Senhor falou comigo quando vi aquele quadro. Talvez ele não sabia quando o estava pintando. Lembra-se da minha pequena história sobre uma veada em que o sujeito ia atirar e seu apito? Bem, ali está, ali com o seu filhote, assim, junto às águas da vida. Estão vendo? Inspiração. Como que a veada mãe e seu filhote estavam ali, e pensei, sim, é do outro lado, onde há, junto às florestas perenes, e tem uma mãe e filha lá também, que estão esperando lá. Obrigado, irmão George Todd. Se este homem estiver aqui nessa manhã, agora, eu aceito dar a lição da escola dominical, normalmente, eu sou um tanto extenso com isto. Há algo que se mantém movendo em meu coração, e eu não sei, desde ontem. Agora, se o Senhor é um tema, estou ficando velho, e eu não sei por quanto tempo mais vou estar aqui. Mas há uma grande pergunta na igreja que tem levado os homens a estarem em desacordo e diferentes ideias, do mesmo modo que comer a maçã. E eu preguei sobre a mensagem, e creio firmemente poder provar isso pelas Escrituras, que não foram maçãs. Estão vendo? Causou muita confusão. Assim, talvez, antes de partirmos, nós temos de voltar. Agora, em cerca de 30 dias, vocês sabem, para o Arizona. E assim, se antes de partir, querendo o Senhor, eu gostaria de tomar a Escritura. E não gravem isso. Se gravarem, não vendam a fita, não a deixem sair. Quero explicar a genuína verdade de casamento e divórcio. É uma questão. E estas são as últimas horas quando todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. E ontem, passando pelas montanhas por volta do amanhecer, o Espírito Santo pareceu dizer-me: grave isso e reserve para o futuro. Eu não sei o porquê, mas a genuína verdade de casamento e divórcio. Só lembrando que o profeta já havia pregado aqui uma sobre casamento e divórcio. Não com esse tema, casamento e divórcio, mas ele havia falado de casamento. E ele tinha dado, antes dos selos, o melhor entendimento que ele tinha sobre casamento. Mas depois dos selos, algumas coisas que ele havia dito foi retratado. Algumas coisas foram retratadas. Depois dos selos. E você vai encontrar pessoas fazendo confusão com o que o profeta falou sobre casamento e divórcio antes dos selos. Sendo que depois dos selos, se ele não tivesse consertado, podia dizer, não, ele não consertou, se agradou Deus e continuou, permaneceu aquilo. Mas não. Teve certas coisas que depois dos selos o profeta veio e consertou, o anjo veio e consertou. Por isso que ele trouxe a mensagem, casamento e divórcio. E ali específico ele foi, trazendo a representação. E nós estudamos ela aqui. E quando nós estudamos ela, eu até adverti a igreja, diz assim, muitos olham para essa mensagem apenas como algo para lidar com casais. Não digo que ali não tem coisas para lidar com casais, ali que tem mesmo. Mas isso é coisa de escritório. É coisa de escritório. Mas ali você vai entender realmente o que está envolvido naquele casamento e divórcio. Porque antes o profeta diz, o homem divorciado ele não podia se casar. Correto? Mas depois no casamento e divórcio o profeta diz que Cristo divorciou-se da sua primeira esposa. E ele casou-se novamente. Então vocês veem, se você não tiver uma mente espiritual para você entender, compreender o que o profeta está falando, o profeta está mandando então que o marido pode largar da mulher, não, ele não está dizendo isso, ele está trazendo uma aplicação no espiritual.
E por que Cristo se divorciou da primeira? A repudiou? Porque ela o rejeitou. Então, o rejeitar da esposa dá o direito ao homem a repudiá-la. E ali depois, quando o profeta pregou o casamento de divórcio, ele diz que por ela ter rejeitado, por isso que Cristo casa com muitas esposas. Ele tem, porque nós, como um corpo, nos formamos o corpo místico de Cristo, a esposa do Cordeiro é constituída de vários membros. Mas ali, se você ler casamento de divórcio, você vai entender isso que nós estamos falando. Nós já estudamos aqui. Mas a pessoa quer tomar aquilo apenas para o material. E aí quer no material, esquece da aplicação espiritual, que é muito mais importante. Por quê? Porque não tem a visão espiritual, como o profeta diz. Ele não tem o olho espiritual para enxergar o porquê o profeta trouxe aquilo. Ele fica citando num casamento aqui, na terra, e que daqui a um pouco ele está igual às denominações. Não, se você teve um problema no seu casamento, você está fora. Onde que está escrito na mensagem que você está fora? O profeta diz, olha, eu não digo que isso vai interferir na tua salvação. Ele diz, você tem um problema para consertar com Deus. Mas você não vai encontrar em lugar nenhum, o profeta dizendo, que isso vai interferir na tua salvação. Ou vai interferir na sua eleição. Você não encontra em lugar nenhum. Mas já tem gente que já quer levar ferro e fogo. Por quê? Porque ele está com a mente denominacional lá atrás. Então o que você quer para virar uma bagunça? Não estamos dizendo isso, mas temos que olhar para a palavra como ela é. Temos que olhar ela como ela é. E como que foi dado. E há uma coisa aí, como nós falamos nas 3 escolas dominical atrás, há uma diferença, dois tempos no ministério do profeta. Senão nós fazemos confusão. Por isso que tem muitos hoje querendo viver dentro da era de Laodiceia, ou dentro da era pentecostal, esquecendo que nós já saímos de lá. Não entende o tempo. Então vejamos aqui. Né? Alguns deles dizem, as pessoas podem casar. Alguns deles dizem, as pessoas podem casar se podem jurar que estão em adultério. Outros dizem, bem, se eles maltratam um ao outro e não conseguem viver juntos, é melhor viver na terra em paz do que viver em um inferno na terra. E todas essas diferentes questões. E alguns fazem o casamento deles de qualquer maneira. Alguns querem aspergir água benta neles para voltarem ao que eram. E dizer, eles nunca tiveram casados. E abençoá-los. E entregá-los à igreja novamente. Há todo tipo de confusão, mas se há... Desculpa. Mas, se há tanta confusão assim, há uma verdade em algum lugar. Eu creio, e digo isso com reverência, e creio que o Senhor me revelou, a verdade, e se isso fosse divulgado entre igrejas, destroçaria tudo. Vem? Destroçaria tudo. O que talvez isso deva acontecer, mas prefiro simplesmente deixar os pastores das igrejas receberem a fita, deixá-los tocá-la, e então eles podem conduzir dali em diante. Mas gostaria de gravar isso, para mostrar a verdade genuína sobre isto. Creio que esta é a hora em que estes mistérios devem se cumprir, ser completados. Já se falou deles, como dissemos no decorrer das eras, das fitas, quando trouxemos aqueles 7 selos e 7 eras da igreja. Estamos encarando agora um tempo para as 7 trombetas e então as taças. Talvez pudéssemos fazer uma reunião de 2 semanas, juntar ambas. Gostaria de gravar isso. Além disso, estou tentando agora revisar isso e fazer livros disso, das 7 eras, 7 livros da era da igreja, 7 fitas e montá-los assim. Podemos mandar fazer isto o mais barato possível, de modo que todos possam adquiri-lo. Então, se o Senhor tardar e eu for embora, vocês verão que as coisas que eu disse no nome do Senhor se cumprirão exatamente como ele disse. Até agora nunca falhou. E uma parte disto tem de acontecer mais tarde. Mas o Senhor tardar,
profeta falou isso em 63, depois que ele abriu os selos. Agora eu vou dizer algo para vocês. Quando o profeta pregou o 7º selo, e ele disse, não foi dito nada ali, porque isso era o dia e o minuto da vinda do Senhor, ali o profeta, ou ele não compreendeu, ou ele estava ainda em um processo para compreender, que ele só conseguiu revelar isso, quase que na sua totalidade, em 65. A real vinda do Senhor. Por isso que você vai encontrar muito disso ainda. Ele falando. Até o pastor Gedielson trouxe uma mensagem sobre isso. Eu gostei muito do ponto de vista que ele colocou. Possivelmente nós vamos assistir. Possivelmente vamos assistir. Ele falando sobre esse assunto. Então vejam só. Paramos no 33. Breve. Tá. E então, além disso, estou tentando agora revisar isso e fazer livros disso. Das 7 eras, 7 livros, da era da igreja, 7 fitas e montá-los assim. Podemos mandar fazer isso o mais barato possível, de modo que todos possam adquiri-lo. Então, se o Senhor tardar e eu for embora, vocês verão que as coisas que eu disse em nome do Senhor se cumprirão exatamente como ele disse. Até agora nunca falhou, e uma parte disso tende a acontecer mais tarde. E eu confio que o Senhor nos deixará fazer isso muito em breve. Nós notificaremos as pessoas um tempo, porque há muitos que gostam de vir e ouvir essas coisas, e eu dou valor a isso. Se ninguém cresce nisso, ou ouvisse isso, de que me serviria ficar aqui de pé, dizer alguma coisa acerca disto? Está vendo? Seria como lançar pão sobre as águas, seria como se ninguém fosse crer nisso. Então seria como deitar pérolas aos porcos. Mas há milhares e milhares que creem nisso. Estão vendo? E eles se apegam a cada palavra. E gostaríamos de acomodar tantos quanto possível quando nos aprontarmos para ter esses cultos. E para a glória do Senhor, e confiamos que Deus nos dará isso. E não quero fazer isso até que esteja divinamente inspirado a fazê-lo. Deus tem um tempo para tudo, está vendo? Você não deve se adiantar. Se você cortar o trigo antes, se puserem a combinada ali antes que esteja maduro, você vai perder a maior parte do trigo, está vendo? Assim, quando a foice estiver pronta para ser lançada, Deus a lançará. Então, nós iremos ceifar, mas eu simplesmente, quando me sinto pressionado desta maneira, pensei que sairia disso em um pouco tempo. Ontem o dia todo eu não consegui tirar isso da mente. Ontem a noite toda, fui dormir por volta da meia-noite, dormi cerca de 3 horas na noite anterior, e ontem à noite não consegui dormir. Todavia, algo disse, grave isto, casamento e divórcio. Está vendo? Assim eu, querendo o Senhor, se isso continuar em meu coração, e o Senhor me mostrar algo mais acerca disto, bem, então eu irei, e eu talvez grave isto, está vendo? Mas lembre-se, só para ministros. Venha, mas escute, mas a fita em si deixe. Veja, porque se for divulgado entre as congregações, e alguns dessa maneira, e alguns daquela maneira, e formam sua própria opinião, quero que os irmãos ministros tenham isso em sua própria sala de estudos, e então deixá-los agir baseados nisso, porque eles são os que são responsáveis, são eles. Como ir e tocar isso para o juiz? Alguns desses juízes de paz? Sim. Veja, o que o Senhor disse sobre este casamento e divórcio é mais sagrado do que as pessoas acham ser, e se combinará exatamente com a semente da serpente. Exatamente a mesma coisa. Seguindo adiante, são esses mistérios. Lembre-se, nos dias do 7º anjo, todos os mistérios de Deus deviam se cumprir. Estas coisas desconhecidas que o Senhor concluiria. Agora,
lembre-se, 7h30 é quando o irmão começa a sua reunião. Agora o irmão Neville, se o irmão tem uma mensagem para essa noite, pregue-a, está vendo? Não, senhor, não me levará cerca de 1h ou 45 minutos, e gravarei o resto dela. Eu gosto de ouvir o irmão Neville, eu amo, ele é meu irmão, e eu penso que ele é um admirável orador, um maravilhoso ministro. E uma coisa acerca do irmão Neville que eu gosto, é que quando ele diz qualquer coisa, ele vive aquilo acerca de quem está falando. Agora, esta é a coisa principal. Você sabe, você pode viver um sermão para um companheiro melhor do que você pode pregar um, porque vós sois cartas vivas, lidas por todos os homens. Agora, vamos antes de nós, podemos folhear as páginas, mas Deus tem de abrir esta lição de escola dominical, de modo que vamos lhe pedir que faça isto. Pai Celestial, nós, pela fé, olhamos para o futuro. Estou olhando agora pela fé, para uma coisa vindoura, Senhor, sobre a terra, que vai unir o teu povo. Quando vemos as igrejas denominacionais de todo modo confinando e ficando tão diferentes, estão realmente forçando o povo a sair, do mesmo modo que foi no Egito, um faraó se levantando, que não conheceu José, como foi na Alemanha, na Rússia, Itália, e o povo levantou José, Hitler, Stalin, Mussolini, os quais odiavam os judeus. Eles tiveram de voltar à sua terra natal. Deus, tu tens meios de fazer coisas que nós não entendemos, e tu os pressionastes, sem lar na Alemanha, tudo tirado deles também, na Itália, Rússia, nenhum lugar para onde ir, e eles foram enviados de volta à sua terra natal, somente para cumprir a palavra. Oh, a amável mão de Deus, como às vezes parece cruel, a maneira como as pessoas sofrem, mas isto, ainda assim, é a meiga mão de Jeová, conduzindo seus filhinhos. Nós te agradecemos, Senhor. Agora eu rogo, Deus, enquanto vejo o dia que a denominação está pressionando os crentes, excomungando-os, dizendo que o nome deles tem de ser posto em um seu livro, ou eles estão perdidos, que não tenham nada a ver um com o outro grupo, é só a meiga mão de Jeová conduzindo-os à árvore da vida. E eu rogo, Deus, que cada um, sei que eles irão, porque é a tua palavra, e ela não pode falhar, é que sejamos conduzidos à árvore da vida, de modo que possamos ser possuidores da vida eterna, ver a mão de Deus e pelos olhos da fé, ver além dessas sombras em que estamos caminhando hoje, ver a terra prometida situada logo à frente. Abençoa a tua palavra esta manhã, Senhor, estas poucas escrituras e notas que tenho anotadas aqui, que o Espírito Santo venha agora, enquanto me dedico à circuncisão da língua e pensamento, mente, e a igreja dedica seus ouvidos de entendimento, seu coração, todos nós juntos, de modo que tu nos fales através da tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome da palavra Jesus Cristo, nós pedimos isto. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, e agora quero ler uma porção da Escritura de Êxodo capítulo 3, de 1 a 12. Êxodo capítulo 3, de 1 ao 12. E escutem, Êxodo capítulo 3, de 1 ao 12. E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, e que a sarça porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, quero dar ênfase a isso, e vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés.
E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, mas tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci a sua dor. Portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio, e para fazê-lo subir daquela terra em uma terra boa, uma terra larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filisteus, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão em que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Você notou? Desci. Mas estou te enviando. Deus indo na forma de um homem. Vai, permita-me ler o versículo 10 novamente. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei quando saíres. Desculpe-me, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Só aqui já nos abre muito o entendimento do tempo que nós estamos vivendo. A promessa que Deus libertaria o povo, né? Deus desceu, mas ele enviou o seu profeta. O irmão Branham vem e diz aqui, faz uma ênfase: Deus em forma de um homem. Neste tempo, a promessa da vinda de Deus novamente, Deus teve que descer. Por isso que o profeta diz: não é eu, mas é ele que quando se aproxima e usa para falar. Você não vê uma conexão, uma conexão aí? A mesma coisa, a coluna de fogo lá, a coluna de fogo aqui, vindicando o homem de Deus. Era Deus no homem. Deus, olha aqui, ele diz, na forma de um homem. Parágrafo 51. Estou te enviando. Deus indo na forma de um homem. Vai, permita-me ler o versículo 10 novamente. Agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei quando saíres. Desculpe-me, quando houveres tirados este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Agora me vem outra aqui, aquela mensagem, porque clame, porque fala Moisés, clame, porque clamas Moisés, fale, esse é o tema, porque clama Moisés, fale. Quando ele foi para atravessar o Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás, uma montanha do lado, uma montanha do outro, e o Mar Vermelho na frente, e Moisés foi falar com Deus: Senhor, o que eu vou fazer agora? Ele disse: por que está clamando a mim, Moisés? Fala a palavra. Sempre o homem faz dessa maneira. Você vê sempre Moisés falando, querendo falar em segunda pessoa. Deus mandou dizer isso, Deus mandou. Mas no momento Deus fala, eu estou aí com você. Fala a palavra. Não notando antes, mas sentindo-me muito profundamente inspirado pelo Espírito nessa manhã, eu percebi que isso na mesma hora, Deus enviando o seu servo de volta ao lugar de onde ele estava fugido, de onde ele havia fugido, lhe dá o sinal de um monte. Nunca notei isto até neste instante. Este te será um sinal eterno. Está vendo? No monte. Adorareis neste monte.
e Deus desce no monte. Nesse tempo, Deus desce no monte. Qual foi o monte? Monte pôr do sol. Agora, vamos falar nesta manhã sobre o tema segundo o Êxodo, agora, do povo de Deus, ou chamado para o povo de Deus sair. Êxodo significa tirado, chamado a sair, tirado de. Eu quero usar isso como tema, segundo o Êxodo, do povo de Deus. O irmão Branco me intitulou o terceiro Êxodo no culto na noite. Ele pregou o segundo Êxodo, mas na noite, quando ele pregou, acho que é a sua vida digna do Evangelho, ele disse que é o tema, o terceiro Êxodo. Agora, eles tiveram muitos êxodos, naturalmente, mas estou falando do tempo em que Deus chamou um êxodo, uma separação de onde eles estavam no tempo presente. Aqui, Deus está se aprontando para cumprir a sua palavra divina prometida que ele tinha dado a Abraão e a Isaac e a Jacó. Anos, centenas de anos tinham transcorrido, mas ainda assim, Deus nunca esquece sua promessa. Na época, no tempo oportuno, Deus sempre torna a sua promessa certa. Amém. Portanto, você pode ficar descansado do que o que Deus prometeu nesta Bíblia, Ele fará. Amém. Não adianta tentar pensar qualquer outra coisa e dizer, bem, o profeta talvez estava errado, ou isso não poderia acontecer nesse dia. Parecia quase impossível então, mas impossível do que parece agora. Mas Deus o fez, de qualquer maneira, porque Ele prometeu que faria. Veja quão simples Ele o faz. Eu desci, eu ouvi o clamor, eu me lembro da minha promessa, eu desci para fazê-lo, estou enviando-te, faze-o. Eu estarei contigo, certamente eu serei contigo. Minha presença que nunca falha será contigo para onde quer que fores. Não temas. Está vendo? Vou descer para livrar. Tenho certeza que a mente espiritual entende isso. Amém? Está vendo? Está vendo? Eu vou te enviar para induzir meu povo a um êxodo. Chama-os a sair e eu serei contigo. Agora, como nós podemos descansar? Como a fé pode se agarrar aí? Está vendo? Deus vai fazê-lo. Ele prometeu, não importa como, quais sejam as circunstâncias, ou o que alguém diga, Deus vai fazê-lo de qualquer maneira, porque Ele prometeu. E Ele faz isso tão simples que passa por cima do entendimento da mente oculta que tentasse se arrazoar sobre isto. Como poderia ser? Não é minha intenção dizer que um homem agora, com uma mente boa e forte, ótima instrução, que este homem não entenda isso. Isso está bem, e é maravilhoso, contanto que ele use isto, não para arrazoar, mas essa cultura que ele tem, para crer em Deus, deixe que ela se converta na simplicidade de escutar o que Deus disse, e crer nisso. Sua cultura o ajudará então. Note, mas quando o homem tenta arrazoar, não poderia ser feito. Isto o afasta de Deus. Constantemente, o tempo todo, quando ele está tentando escutar o que? Seu próprio entendimento. Está vendo? Se você não entende, e a Bíblia diz certa coisa, só pontue isso, amém. Só deixe isto passar dessa maneira. Muitas vezes nós não entendemos certas coisas, mas se está escrito na palavra, temos que crer nela. Amém. Eu não entendo certas coisas, mas Ele não me chamou para entender, Ele me chamou para crer. O que nós precisamos entender é isso. Note, quando o homem tenta arrazoar, não poderia ser feito, então isso o afasta de Deus. Constantemente, o tempo todo, quando ele está tentando escutar o que seu próprio entendimento. Está vendo? Se você não entende, a Bíblia diz certa coisa, só pontue isso, amém.
Só deixe isso passar desta maneira. Por isso tem que haver um sacrifício de mente. Agora, ao invés traz o espiritual. Vê? Já? Já retornou? Amém, irmãos. Então é bom, vocês que estão assistindo, vocês vão comentando no chat aí. Nós vamos aqui, não queremos que vocês perdem nada. Então, voltando um pouquinho aqui, para que os irmãos não percam do que estávamos falando, o profeta vem e diz assim, que no 62, antes que possamos verificar o que este êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. Êxodo, então, com o êxodo agora. E observe se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural. E as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antitipo disso no espiritual. Um êxodo espiritual. Então eu estava falando, quando acho que ficou sem o áudio aí para os irmãos, quando nós olhamos para o que acontecia no natural, eles eram escravos, escravizados por um poder de Faraó. Todos os direitos deles eram presos na mão de um homem, que se subjugava como Deus, né? Que subjugava-se como um Deus. Então ele achava que ele era o próprio Deus, não Deus, mas a adoração dele aqui era a divindade. Então subjugava o povo. Hoje, no espiritual, não existe homens que se acham deuses, subjugando o povo no espiritual, aprisionando o povo no espiritual. Você vê como, você olha na mensagem, numa exposição das 7 eras, o profeta diz ali, no final da era de Laodiceia, ele fala que muitos vêm e vão aprisionar as pessoas, vão dizer às pessoas para que temam eles, e que se não fizerem o que eles estão dizendo, a morte vão os seguir. Está lá, na era de Laodiceia, nós lemos isso muito aqui. Ele diz, esses são falsos, porque um verdadeiro homem de Deus, ele nunca vai dizer para você temer o que ele está dizendo, mas sim temer o que a palavra diz. E ele nunca vai dizer que a maldição vai seguir eles, se eles não. Está lá escrito isso na mensagem. Uma exposição das 7 eras no final do livro, a era de Laodiceia. Então hoje, há esse poderio, essa escravidão das pessoas. Por quê? Porque eles estão tutelados, estão aprisionados, assovelados. O profeta falou ali um pouquinho anteriormente, de colocar o nome do livro, da igreja, porque eu pertenço à igreja, no mensagem, o sinal diz, porque eu pertenço à igreja, ela diz que isso não tem nada a ver com isso, porque eu sou de tal companhia, isso não tem nada a ver com isso, é indivíduo. Você deve compreender o que você deve estar, como você tem que estar como indivíduo na presença de Deus. Qual é a revelação que você tem obtido hoje?
E não estar confiando, porque na igreja em que eu faço parte, a igreja que vai me colocar lá, não, sai fora disso. Não tem igreja nenhuma que vai colocar você lá. Deus não deixou o homem para guiar igreja nenhuma. Deus deixou um líder, e esse é o Espírito Santo. E ele trata com o indivíduo, não com grupos. Nós temos um grupo aqui, uma comunidade que nós nos juntamos, sentamos, adoramos ao Senhor, temos companheirismo um com o outro, porque mentes semelhantes se agrupam. Também temos irmãos através da internet que se agrupam conosco, porque são mentes semelhantes com as nossas. Uns de um lado, outro do outro estado e outro lá. A gente vê a peleja do nosso irmão Marcelo Estevão lá no Rio Grande do Sul. Pensa como a gente pensa, crê como a gente crê, e não tem um lugar onde ele possa congregar lá que pensa da maneira como é, como crê a gente. Irmão, aí lá no irmão Marcelo Estevão no Rio Grande do Sul, aí eu conversando com o irmão lá do Alagoas. O irmão, ele está aqui conectado na internet, irmão. Como é que? Irmão Letácio, nós conversando através da internet, ele disse, quão difícil é aqui, pastor. E lá tem igrejas ali ao redor, igrejas da mensagem, como também no Rio Grande do Sul tem igrejas ao redor da igreja da mensagem. Mas quando você vai olhar para o que realmente é da mensagem, será que são realmente da mensagem? Será que tem entendido? Mas tem se agradado do que tem ouvido daqui, do que nós estamos falando? Eles têm se agradado porque nós estamos lendo a palavra. Eu gosto muito de ler a mensagem, eu gosto de falar pouco, eu gosto de ler, porque nós estamos conversando de coração para coração. O profeta nos falou em várias mensagens que nós lemos agora, recente, ele diz assim, eu temo que vocês não estão olhando como deveria para isso. Eu temo que vocês não estão olhando como deveriam para isso. Está faltando uma coisinha aí. Então quando você coloca a igreja como o seu absoluto, você não está melhor do que um católico, não está melhor do que um protestante. Você deve colocar a palavra. É a palavra que tem que comandar a sua vida. É a palavra. Então veja, e as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antitipo disto no espiritual. No espiritual. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Então há um libertador no espiritual também. Há uma terra prometida no espiritual também para nós. E nós sabemos que é esta terra prometida. Aleluia, a revelação dos selos nos introduz nesta terra prometida. Aleluia, nós já estamos lá dentro dessa terra prometida, espiritualmente falando. O que cabe a nós agora, a mudança é deste corpo material. Mudar do material, do mortal para o imortal. Essa é a nossa expectativa neste momento. Mas o que vai acontecer é só algo que já aconteceu aí dentro. A nossa mente. A revelação, tem acontecido isso, Deus revelando os seus filhos como indivíduos, individualmente, Ele está selando os seus filhos, elevando-os à era. O irmão Jailson pregou uma mensagem, nós vamos ouvir também, agora recente, a mensagem que ele trouxe no canal, HMTV, é a era depois da última era. Ele tem uma inspiração tremenda para trazer isso. Daí eu fico só olhando esses temas que eles trazem. É dirigido por Deus. A era depois da última era. Porque quando nós falamos que nós estamos numa era acima, mas só tem 7 eras. O profeta só falou 7 eras. Ele não consegue compreender, porque a sua mente está ainda atada. A única coisa que ele está conseguindo ver é o chicote. É o chicote dos agressores aqui do Egito, desta terra. Ele não consegue olhar a promessa, ele não consegue olhar a libertação que Deus tem operado, nos elevado, tirado de todo o jugo religioso e nos introduzido a um lugar onde há descanso. Descanso. Eu havia separado uma mensagem ali, onde o profeta estava falando sobre isso. O descanso. A palavra deste tempo lhe coloca em um lugar de descanso. Descanso. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Nós viemos aqui até os 62.
E as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando um antitipo disto no espiritual. A mesma coisa que ele fez no natural, né? E as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando o antitipo disto no espiritual. Um êxodo espiritual. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por iniciarmos este tema aqui, o terceiro êxodo, por essas informações que extraímos de dentro desse sermão, que tu falaste por intermédio do teu profeta, tudo aquilo que tínhamos necessidade de entendermos sobre este processo do terceiro êxodo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aqueles que já estamos falando, que estão nos ouvindo, que já estão dentro dessa terra prometida. Aqueles que ainda estão nesse processo da saída, que precisa sair, porque o processo acontece como indivíduo, não é como um grupo. Não tem como você pegar um grupo todo e dizer, não, todos já estão lá dentro da terra prometida. Não, porque é indivíduo. A revelação está tratando como indivíduo. Por isso devemos trabalhar, trazer todos esses ensinamentos. E assim, ó Pai, nós vamos cumprindo o propósito que Tu nos chamaste, de poder ajudar os Teus filhos a entender este processo, para que assim ele possa subir ao nível onde Tu estás requerendo de cada um de nós, ó Pai. Subir a esta era da pedra da coroa, a era da noiva, a era do entardecer, tantos nomes Tu colocaste neste lugar que nós precisamos estar. Não onde não tem mais um mensageiro para isso, que precisa de vir um homem para nos guiar, porque tem que vir uma nova era. Não, porque esta era, a era da pedra da coroa, é a era de Cristo. Somente Ele vai estar aí, dirigindo-nos. E aquilo que necessitávamos ouvir através do Teu profeta, Tu já nos entregastes. O que nós precisamos é estarmos em uma condição de total rendição ao Espírito Santo, para que assim Ele possa nos dar todo o conteúdo que está aí dentro da própria palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Possas curar o enfermo, libertar o cativo. Ainda estamos sujeitos a isto, ó Pai, porque no natural ainda estamos aqui, ó Pai, pelejando através das lutas, das provas, tribulações deste corpo, o cansaço, as doenças, estamos todos sujeitos a essas coisas, aos vermes, aos germes, as bactérias estão aí, ó Pai, mas graças a Deus, porque Tu já nos revelaste que aquela mesma fé que esteve em Jó, é a mesma fé que está em nós. Aleluia, e é naquele momento de prova, ó Deus, que Tu abriu ali os céus e mostrou a Tua vinda para Jó. É da mesma maneira com cada um de nós. Por isso que Paulo pode dizer, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é vantagem. Um verdadeiro cristão que está posicionado na Tua palavra, ele não tem medo da morte, mas ele está posicionado pela Tua palavra. Ele sabe que se esse tabernáculo terrestre se desfizer, ele tem um outro preparado do outro lado. Isso ninguém pode tirar dos nossos corações. Não há demônio do inferno que tire isto, ó Pai. Esta convicção de onde Tu nos chamou, de onde Tu nos elevou e para onde estamos indo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, envolto deste alimento espiritual, este maná que tem caído do céu para cada um de nós, que tem nos dado a vitamina que temos necessidade, ó Pai, para fortalecer as nossas almas e o nosso espírito, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te agradecemos por tudo e Te pedimos todas essas bênçãos, amém e amém, glória a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês aqui conosco, né, através deste meio que Deus nos preparou para que pudéssemos ter esse companheirismo em torno da palavra do Senhor. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson de Souza, da Paraíba, irmão Genair Teixeira,
irmã Cida, de Montenegro, irmão Marcelo Estevam, do Rio Grande do Sul, irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes, irmão Maria José, de Alto Paraíso, irmão João Carlos, de Andira, São Paulo, irmão Beatriz Ribeiro, daqui de Ariquemes, irmão Renato e família, aqui de Ariquemes, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão Dilena Rodrigues, de Andira, São Paulo, irmão Letácio Júnior, Alagoas, Maceió, Deus abençoe nosso irmão Letácio Júnior, irmã Marlúcia, irmã Eloá Kenara, de Alto Paraíso, irmã Geni Silva, de Alto Paraíso também, irmão Rodinei Antônio Betim, Minas Gerais. Pastor Ailton Dantas, eu não sei se ele já chegou, mas ele havia agendado uma visita à irmã Carmelita, irmão José dos Santos, são os anciãos da igreja ali de Jandira, né? Muitos anos, pegaram no colo, viram eu nascer, né? E estão, devido à idade já avançada, irmã Carmelita, né, com a mobilidade reduzida, então hoje o pastor Ailton esteve fazendo a visita a eles, não sei se já conseguiu chegar, e se que está nos assistindo, eles não conseguiu comunicar a sua audiência, mas Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que sempre estão, né, conectados conosco, a irmã Carmelita, irmão José dos Santos e família. Deus abençoe, Deus conceda-lhes cada vez mais e mais graça na presença do Senhor, amém? Vamos agradecer ao Senhor com louvor. Amanhã, se o Senhor nos permitir, escola dominical, a partir das 9 horas da manhã, todos estão convidados. Meu parente redentor és tu. Havia outro mais próximo, mas fosse o único que desejou me redimir. Eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente, só tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Havia outro mais próximo, mas fosse o que desejou nos redimir. Amém, aleluia. Tu és um milagre, és um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado, se chegamos até aqui. Tu és um milagre, aleluia, eu sou um milagre. És um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado, se chegamos até as trevas do vasto da noite, olhamos para ti e te agradecemos, amém, aleluia. Senhor, obrigado, temos forças para seguir, se só por ti estamos crendo por nossos amados, o restaurador da vida és tu.
agradecemos e te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegaram ali, sim, só por ti, sim, só. Amém. Cante agora. Tu és um milagre, és um milagre. Amém. Em nossas vidas, te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até aqui, só por ti. Tu és um milagre, aleluia. És um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até aqui, só por ti. Em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti, aleluia, e te agradecemos, Senhor, Senhor, obrigado. Temos forças para seguir, sim, só por ti, sim, só por ti, aleluia. Estamos tendo nossos trabalhos, o restaurador da vida és tu, e te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegaram ali, sim, só por ti. Então canta, tu és um milagre, tu és um milagre, és um milagre, aleluia, em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Mais uma vez, tu és um milagre. Eu sou, você é, nós somos um milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Chegamos até aqui, aleluia. Foi só por ti. Amém, aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.